Olá, graças e paz, meus amados irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Hoje estarei trazendo uma palavra muito importante. Ela foi dita e profetizada pelo profeta Joel há mais de 2000 anos atrás e foi confirmada pelo apóstolo Paulo. Estarei falando com vocês a respeito das visões que nos últimos tempos muitas crianças, jovens, adolescentes e idosos estão tendo, mas principalmente crianças. O porquê disso e por que Deus está usando crianças para fazer isso, para falar algo, para trazer uma visão e um despertar missionário, para que as pessoas possam se atentar para isso. As crianças têm o coração puro e elas são singelas, humildes e também não têm pecados. A maioria dessas visões são de crianças de 5 a 8 anos de idade. E hoje, com o telefone na mão, com câmera, em todo o mundo, está tendo filmagens sobre isso. Eu mesmo já assisti vários conteúdos e vejo sinceridade em todos eles. Principalmente crianças estão tendo muitas visões, estão profetizando. Meus amados, se atente para os filhos de vocês, o que eles estão dizendo. Como que uma criança de 5 anos, ela tem uma capacidade cognitiva de falar algo tão precioso e que traz um temor tão grande no nosso coração? Se não for Deus falando na boca dela, através do Espírito Santo, não iria acontecer. Em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, está escrito: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. E isso está acontecendo. Crianças estão profetizando, falando em línguas. Como que não vamos nos atentar para isso? Quando Deus vai fazer algo, Ele avisa antes. E Ele está usando crianças para trazer um despertar para nós. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Joel profetizou o que Deus falou na boca dele. E depois, o apóstolo Paulo semelhantemente. E hoje estou falando o que eles dizem. E isso está acontecendo. Irmãos, se atentem para a palavra de Deus. Não está longe de acontecer algo muito sério sobre todo o planeta Terra. A perversidade, a iniquidade, a imoralidade e o pecado está tomando forma nesse mundo. E Deus, Ele não vai ficar de braços cruzados. Se atente para as crianças que estão profetizando, que estão tendo visões, crianças que estão chorando e relatando que estão vendo anjos, chorando e falando em línguas, falando coisas que para a criança não é normal ser dito, mas elas estão falando isso porque o Espírito Santo de Deus está falando em suas bocas. Jovens estão tendo sonhos, visões, velhos também. E Deus, Ele é justo e fiel. Ele não vai colocar a sua mão sobre a humanidade antes de dizer algo para a humanidade. Mas devemos nos atentar. Deus fala através das pessoas, das crianças, de quem Ele quiser. Um animal, como uma mula, falou. Se vocês olharem na palavra de Deus, Deus usa
coisas que são insignificantes para confundir as sábias. Jesus disse que o reino dos céus são das crianças e que devemos ter o coração segundo o delas. Um coração puro, um coração aonde não tem pecado, aonde não tem inveja, raiva, rancor. Um coração que aonde não profere enganos e mentiras. Os seus filhos estão tendo visões e quando eles falar com vocês a respeito disso, não deixe de se atentar para isso. Não deixe de olhar para o que seu filho está fazendo e falando. Ouve com atenção, pois isso é um sinal vindo dos céus. Deus, Ele nos faz de instrumento em suas mãos e nos capacita. Ele pode falar na boca de uma criança. E isso é algo muito importante e impactante para nós. Se atente para essa palavra. Veja o que os seus filhos estão falando. Meus amados, Deus é tão bom que Ele jamais irá aparecer do nada e destruir a humanidade antes de falar, antes de avisar. Ele não vai trazer nada de ruim antes de avisar, antes de falar, pois Ele é justo e Ele quer que nós tenhamos uma redenção, que viemos buscar com o coração e quebrantar e chorar diante do seu altar, pedindo perdão. Olha para Nínive. Ele disse para Jonas ir lá pregar para aquele povo, mas Jonas era irado com aquele povo, porque era um povo ruim, cheio de pecado. Jonas no começo resistiu e não foi, mas chegou um momento que ele teve que ir. Mas ele pregou e ficou num lugar assentado debaixo do sol, e Deus teve compaixão dele e fez crescer uma planta sobre ele. E ele estava ali olhando se Deus iria destruir a cidade. Deus, Ele tem compaixão, Ele tem amor. Deus fez aquela planta que cobria Jonas ali secar, ser comida por vermes. Jonas ficou irado e Deus disse: se você ficou irado pela planta que não te custou nada, imagina eu com esse povo. Eu quero o bem deles, eu quero ver eles se arrependendo. Deus, Ele não quer perder ninguém para o inferno. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então se atente. É tempo de buscar o avivamento no Senhor. É tempo de buscar a redenção. É tempo de quebrantar os nossos corações. E as crianças estão tendo essas visões porque Deus está permitindo. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Estarei ungindo as minhas mãos, orando e abençoando a sua vida, como sempre faço, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu te glorifico por esta palavra que o Senhor tem me entregado para que eu possa trazer aos meus irmãos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada um venha sentir no coração que o Senhor quer algo para nós. O Senhor está trazendo algo para este mundo. O Senhor está usando crianças, adolescentes, jovens, idosos, tanto para profetizar, tanto para mostrar sonhos e falar o que estão vendo. Abra os nossos olhos. Não permita que venhamos estar numa cegueira espiritual. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que venhamos rasgar o nosso coração diante do Teu altar. Senhor, eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Não permita que venhamos viver em um mundo cheio de engano, mas que venhamos buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Enche-nos com a Tua presença. Que possamos temer e tremer diante do Senhor. Hoje vou te pedir só isso, Pai. Para que o Senhor possa nos fortalecer. Para que o Senhor possa nos encorajar. E não permitir que venhamos viver uma vida cheia de pecados. Mas que venhamos buscar ao Senhor. Que não venhamos cair nas mentiras do inimigo. Pois o inimigo está tentando de todas as formas destruir o teu povo. Com mentiras, com enganos. Mas o Senhor está aí trabalhando e agindo ao nosso favor. Te agradeço pelo Espírito Santo que fala em nossa boca. Pai, que essa palavra venha alcançar milhares de pessoas, pois o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho salva vidas e almas. Pai, abençoa essas crianças, esses adolescentes, idosos, jovens e todos que estão pregando a Tua palavra. Te agradeço pelo Espírito Santo que opera em nós. E desde já, te agradeço com todo o meu coração. Em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. E lembre-se, pois basta ter fé. Amém.